A dona Cândida que me acolheu como um filho. E ela, com um jeito de mãe, ela me acolheu como sempre acolheu todas as pessoas que chegavam no Cegal. Ela tinha o hábito de chamar meu filho, minha filha, vamos trabalhar, meu filho, põe a mão no serviço. E eu adotei ela como vó porque no período que ela estava doente, enferma, eu visitava ela todos os dias, era sagrado eu ir lá, ela falava, dá um passe em mim, eu dava o passe nela, fluidificava a água, servia para ela. Essa referência de vó, eu acho que deveria passar para todas as pessoas que chegam no Cegal. E a dona Cândida, ela é um espírito que sempre teve uma vontade, um desejo muito grande de ajudar os outros. Olha, a dona Cândida, para mim, é quase um sinônimo de caridade. Ela é um espírito em que a sua vontade de servir permitia que ela vencesse muitas dificuldades físicas. A dona Cândida foi sempre assim, um exemplo de uma pessoa de uma visão espiritual enorme. Ela não tinha desânimo para nada, preguiça. E tanto que ela ficava alegre quando ela sabia que alguém estava iniciando um trabalho, alguém estava continuando o trabalho que ela iniciou. Ela tinha uma alegria muito grande. Começou junto com a Belinha, o Diomar, o Luiz, tal, o Rafael, e acho que 2 meses depois que começou o lanche, 2 ou 3 meses, se não me engano, ele me convidou e eu vim para o lanche. A dona Cândida chegou em mim e falou, será que não está na hora de ir ao encontro desses amigos no local? E aí nós temos essa ideia de criar esse trabalho. Ela falava, Belinha, eu sempre tenho um sonho de servir sopa aqui no centro, sopa assim, para fazer a sopa, deixar ela pronta e as pessoas que fossem passando com fome, saber que ali naquela casa tinha uma sopa para ser servida. O que a gente vai decidir? Sopa ou uma visita para ver a necessidade? Aí foi onde surgiu a ideia de ser um lanche. Sopa fica muito inviável naquela época, né? Então, não, vamos fazer um lanche. E a ideia ficou tão pronta, né, que ficou essa. Nós iniciamos, parece que dava uma faixa de... Nosso primeiro foi 30 lanches, depois foi subindo um pouquinho, nessa faixa de 30, subiu até por volta de 50. Aí uma vez que nós fomos fazer o trabalho, e quando nós chegamos lá, certo? A gente esqueceu os copos. E aí começou a chover muito, tinha muita chuva. E a gente fazia embaixo de chuva e tal, e lá no Hugo não tinha onde se proteger, só tinha a árvore ali, né? Certo? Então nós demoramos mais ou menos uma meia hora para achar um lugar para comprar um copo, eu e o seu Luiz. Né? E aquela chuva caindo e a gente no meio da rua e o pessoal chamava a gente de maluco lá dentro, sabe? Vocês são doidos, vindo uma chuva dessa e tal, servir pãozinho aqui, né? Foi o que mais me marcou. A gente começou mesmo, foi com o alimento espiritual, porque a gente ficava fazendo o culto, que acredito que até hoje funciona esse culto. Ficava um grupo de sustentação e o outro grupo levava o pão e um pouquinho de sanduíche mesmo, aliás, o lanchinho mesmo. Como a gente começou, foi em oração, fazendo esse culto, então esse culto era nosso porto seguro, era a nossa força. Cada vez que a gente estava ali, abria o evangelho e começava a leitura, já vinha uma inspiração. A direção já terminava ali na hora que a gente terminava o culto. A reflexão que a gente deve fazer é que a gente precisa olhar para as pessoas para as quais a gente está ajudando, mas olhar com os olhos do coração, não com a mão que leva o pão, mas com o sentimento que leva o amor. E a dona Cândida mostrou muito isso na vida dela. O pão pode ser um instrumento, é um alimento, não resta dúvida, mas um olhar, uma palavra pode alimentar eternamente. Vamos refletir com muita serenidade
qual tem sido o nosso propósito de participar do lanche? O que eu tenho colocado no lanche? Além do tempero, além do tomate, do molho, mas o que eu tenho colocado de mim, de dentro do meu coração no lanche? Para que o lanche e a mensagem e tudo aquilo possa continuar sendo um alimento do Espírito e um alimento do corpo. Quando eu chego no lanche, minhas orações é para que a espiritualidade tome conta do ser mesmo, que eles façam o trabalho da melhor forma possível. Somos pequeninos demais para acreditar que nós somos os trabalhadores do lanche, né? Nós somos apenas instrumentos. Abraçar qualquer trabalho que vocês estão prontos para participar e foi chamado, é porque esse trabalhador já estava pronto, seja ele jovem ou não, que eu não... Agora vai ter uma emoção. A minha alegria quando eu chego ali para o ensaio do coral, que eu vejo daquele tamanho, é como se fosse do primeiro dia a emoção de começar esse trabalho. Muitas das vezes eu paro, fico olhando vocês trabalhar e não acredito que foi eu que iniciei. Através da avó Cândida eu sempre sinto esse momento de ajuda. Então a inspiração vem sempre dela. Como eu falei, né, vários momentos que não foram registrados, mas que eu sinto a presença dela como eu estou sentindo agora. Ela está aqui presente, mandando as respostas para vocês. Qual que é o nome completo da senhora? Cândida Salvador Marques. Como que surgiu, vó, a ideia da criação do Segal? Ela começou dentro da minha casa, o centro. Não tinha ninguém que ajudava a fazer. Daí ela já saiu para cá, num cômodo pequeno também.